Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Neste vídeo eu vou explicar uma forma de fazer a numeração de elementos no Revit. Quais elementos? Qualquer elemento que você quiser. Geralmente essa numeração é feita para elementos estruturais, pilares, vigas, sapatas, blocos. Mas eu vou ensinar a fazer uma rotina no Dynamo para fazer isso. E com essa rotina você pode numerar qualquer coisa que você quiser. Se quiser numerar portas, seguindo essa mesma regra, também é possível. Qual é essa regra? Então, é aquela regra de que é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Começa numerando de cima para baixo e depois da esquerda para a direita. A primeira ordem é de cima para baixo. Depois, a segunda ordem é da esquerda para a direita. Eu vou ensinar a fazer isso no Dynamo. Os conceitos que eu vou utilizar no Dynamo são conceito de listas, ordenação e agrupamento de listas, e também outros conceitos secundários que eu vou utilizar são pontos, níveis de lista e sequências. Então aqui no Revit eu já criei os pilares, que eu vou fazer a numeração. Eu vou criar então aqui em gerenciar e vou clicar aqui em Dynamo. Ele não está selecionando porque eu já abri. Então ele vai abrir essa janela do Dynamo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, selecionar todos os elementos, nesse caso pilares, selecionar todos os pilares. Então eu vou vir aqui em Category, e o que acontece? Eu vou selecionar todos os elementos da categoria pilares, e dessa forma eu estarei selecionando todos os pilares, mesmo pilares que são de outros tipos, diferentes tamanhos. Ele vai selecionar todos, independentemente do tamanho dele. Porque os diferentes tamanhos de pilares são diferentes tipos, mas todos eles estão em uma mesma categoria. Isso é o que importa, é a categoria em que esse elemento está. Então, categoria, vou vir aqui em all Elements of Category, vou colocar esse nó aqui e vou dizer que eu quero todos os pilares. Beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a posição desses pilares. O que é pegar a posição? Ele vai achar um ponto que está exatamente no meio de cada pilar e vai pegar as coordenadas desse ponto em relação a esse sistema de coordenadas que está aqui na tela do Dynamo. Que também é esse sistema de coordenadas que está aqui no Revit. Não dá para a gente ver, porque ele fica oculto, mas se você quiser ver, você pode vir aqui em topografia, colocar aqui, topografia não, terreno, ponto base, ponto origem interna. Deixa eu salvar, não. Então tá aqui, tá? Esses eixos de coordenadas aqui, o Z não dá para ver porque ele está saindo da tela, é exatamente essas coordenadas que estão aqui no Dynamo. Então ele vai dar a posição dos pilares em relação a esses eixos de coordenadas aqui. Então vamos utilizar o comando chamado getLocationElements, element.getLocation. Element getLocation. Então ele vai me dar aqui a
eu ver se ele não selecionou os pilares. Por que que não selecionou os pilares? Pilares, ah tá. É porque é pilares estruturais, tá? Por isso que ele não selecionou pilares. Aí, agora ele selecionou. E aí, aqui no Dynamo, ele já aparece esses pontos. Ele está um pouco longe aqui do eixo de coordenadas por uma questão de escala, mas estão aqui os pilares. Agora o que eu preciso? Eu preciso da coordenada y desses pontos. Então eu vou utilizar o comando point.y. Ele vai me dar a coordenada y desses pontos. Agora o que eu vou fazer? Ordenar a lista, que ele pega todos os elementos de pilares e coloca em uma lista, como está aqui. Agora eu preciso pegar todos esses elementos dessa lista. Eu vou até deixar aqui essa lista aqui, porque a gente pode precisar ver depois. Então eu vou pegar todos esses elementos de uma lista e vou ordenar esses elementos de acordo com a coordenada y. Como que eu faço isso? Vou utilizar o comando sort by key. Sort by key. Então a lista que eu quero ordenar é a lista dos meus elementos e as chaves que eu vou utilizar são as listas aqui das coordenadas do ponto y. Então aqui eu vou ter as coordenadas dos pontos, as coordenadas y dos pontos dos pilares. O que esse comando está fazendo? Ele está olhando aqui essas chaves, aí ele pega aqui, ó, qual que é o elemento que tem o maior valor aqui. Então, aliás, ele está pegando o menor, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir para ele pegar a localização para eu ver qual que é a ordenação que ele está fazendo. Ó, então ele está vendo aqui, vamos ver, ó, ele ordenou de acordo com o y. Ó. Aqui está o y menor e ele vai aumentando. Ó. O y vai aumentando. Então foi isso que esse comando fez. Ele pega aqui essa lista aqui de coordenadas y, ele vê aqui qual que é o menor de todos. O menor de todos é esse aqui, 11. Então ele vem nessa lista, vê qual que é o elemento que está na posição 11, é esse elemento aqui. Esse elemento aqui, esse pilar. Ele pega esse pilar e joga em primeiro lugar na lista, nessa lista aqui. Joga esse pilar em primeiro lugar nessa lista aqui. Ó, o pilar que está aqui é o 778. Aqui ele é o primeiro. Se você for ver nessa lista aqui, ele está em último aqui, ele está em primeiro. Então quer dizer, ele ordenou esses pilares de acordo com sua coordenada y. Ele colocou o pilar que tem a menor coordenada y em cima e deixou isso em ordem crescente. Aqui embaixo está o pilar com maior y. Deixa eu ver o que é. Ah, tá. Beleza. Esse nó posso tirar. Tá, agora o que eu preciso fazer? Já ordenei de acordo com o y. Agora eu preciso ordenar essa lista de acordo com o x. Só que se eu simplesmente criar aqui coordenada x, né? Mudar isso aqui, ó. Pegar aqui um point
ponto x. Pegar a coordenada x dos elementos e dar um sort, né? Fazer o sort da lista, pegar essa lista aqui que eu ordenei por y e vou ordenar por x agora. A mesma lista que eu ordenei de acordo com y, agora eu vou ordenar de acordo com x. É assim que, né, a maioria das pessoas vai pensar. Eu mesmo, a primeira vez que fui tentar fazer essa rotina, tentei fazer dessa forma. Primeiro ordenei por y, depois ordenei por x. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai perder a ordem que ele tinha feito no y. Ele ordenou aqui, ó. Se a gente pedir para ele pegar a localização desses pontos, a gente vai ver que ele ordenou pelo x. Então aqui, ó, o x, deixa eu ver, espera aí, por que ele não fez? List, ah tá, o que acontece? Eu tenho que ordenar, tenho que pegar a localização dessa lista, primeiro eu tenho que pegar a localização desses pontos, depois pegar o x desses pontos, depois ordenar. Ok. Agora, beleza, eu ordenei pelo y, tem uma lista aqui ordenada de acordo com y. Tá ok? Eu vou até colocar aqui, ó, para vocês verem. Então, aqui. Eu ordenei de acordo com o y, tá aqui, ó. O y está em ordem crescente, ó. O y está em ordem crescente. Vou deixar ele mais afastado aqui. Depois eu peguei essa mesma lista e ordenei de acordo com x. Então tá aqui, ó, ordenei de acordo com x. Ó, tá aqui o x do menor, vai aumentando até o maior. Beleza. Só que qual que é o problema? O problema é que ele não manteve a ordem no y. Ó. O y ele não está em ordem crescente. Ó. O maior foi para cima, ó, tá tudo aleatório aqui o y. Eu perdi essa ordenação que eu tinha feito aqui. Então o que eu tenho que fazer para eu manter a ordenação no y e ordenar de acordo com o x, mas mantendo a ordenação no y? Tem que fazer o seguinte recurso. Eu preciso primeiro agrupar todos os elementos que têm o mesmo y, criar grupos. Cada grupo de acordo, né? Então eu tenho aqui no projeto alguns pilares que têm o mesmo y. Por exemplo, esses três têm o mesmo y. Esses dois têm o mesmo y. Esse aqui não tem o y igual de ninguém, então ele vai ficar sozinho, né? Preciso criar grupos para esses elementos que têm o mesmo y. Então vamos criar aqui grupos. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso pegar essa lista aqui primeiro, tá? E eu preciso ordenar a lista de coordenadas y. Então eu venho aqui em list sort, ele vai simplesmente pegar a lista de coordenadas y e colocar em ordem crescente. Aí eu vou usar um nó chamado group by key. Então eu vou pegar a lista aqui de elementos ordenados de acordo com y, lista de elementos de pilares ordenados de acordo com y, e vou pegar a lista de coordenadas de ponto y em ordem. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar para cá, vai dizer assim, nesse primeiro elemento aqui, com a chave 0,
Vamos afastar aqui para vocês entenderem bem o que esse nó faz, tá? Ele vai olhar assim, esse primeiro elemento aqui, só tem ele com esse Y. Então eu vou pegar nessa outra lista aqui, esse primeiro elemento aqui, que é o pilar de código 778, e vou criar um grupo só com ele. Foi o que ele fez aqui, ó. Ele criou um grupo, que é uma sublista, contendo apenas o pilar 778. Aqui ele está fazendo ao contrário, tá? Na verdade ele está pegando de baixo para cima. Mas é muito fácil de eu resolver isso. Basta eu criar um nó chamado list reverse, tá? Vou fazer isso já para que vai facilitar o entendimento bastante. List reverse. Pronto. Ó, agora ele faz assim. No final aqui, eu tenho esses três elementos, ó, três elementos que têm o mesmo Y, que são esses três pilares aqui em cima, né? Ele tem o mesmo Y. Então eu vou pegar aqui embaixo, esses três elementos que estão aqui embaixo, e vou criar um grupo com eles três. Depois, o que ele vê? Bom, depois vai ter dois elementos com o mesmo Y, 7 e o 8. Então ele vai vir nessa outra lista, que é a lista de pilares mesmo. Aqui é a lista apenas com a coordenada Y dos pilares. Aqui é a lista dos pilares. Então ele vai ver aqui, tem esses dois aqui elementos, o elemento 7 e o elemento 8 tem o mesmo Y nessa lista. Então ele vai vir aqui nessa outra lista dos pilares, vai pegar o 7 e o 8, o pilar 7 e o pilar 8, e vai, ó, é o 579 e o 582. E ele vai criar um grupo com esses dois pilares. Então tá aqui o grupo que ele criou. 579, 582. É uma sublista. E ele vai fazer isso com todos. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho os pilares agrupados de acordo com o Y, então os que têm o mesmo Y estão em um grupo, e esses grupos estão ordenados do maior Y para o menor Y. É isso que eu quero. Agora o que eu quero fazer? Eu quero ordenar de acordo com X, mas eu quero manter a ordem dessas sublistas, dessas listas, desses grupos. Eu quero que esse grupo fique aqui, continue aqui em cima, só que dentro do grupo eu quero ordenar de acordo com X, do menor X para o maior X. O menor X tem que ficar aqui em cima e o maior X tem que ficar aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a localização desses, eu vou pegar essa lista de elementos e eu vou obter a localização deles. Então tá aqui. Ele está obtendo a localização dos pontos, as coordenadas x, y e z. Dá para ver aqui, ó, que eles não, alguns até tá em ordem, né? Ó, esse aqui está em ordem, está na ordem certa já, do menor para o maior. Agora, nesse grupo aqui, ó, nessa sublista aqui, não está na ordem certa, ó. Esse último tinha que estar aqui no meio, né? Esse último tinha que estar no meio, tinha que trocar a posição desses dois, né? E os outros só tem um, então já está certo, né? Beleza. Como é que eu faço então para fazer essa ordenação, ordenar os elementos de acordo com o X dentro das sublistas? Eu seleciono então, pego a lista aqui que já está ordenada, obtenho a localização, obtenho a coordenada X dos pontos, e eu vou utilizar o mesmo comando que eu utilizei aqui, o sort by key. Sort by key. A lista que eu quero ordenar é essa,
É essa lista aqui que eu quero ordenar. Essa lista aqui que eu vou ordenar. A lista que eu peguei aqui eu vou ordenar. E as chaves que eu vou utilizar para fazer a ordenação são as chaves que estão aqui. Tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui, dentro desse grupo aqui, ó. Dentro desse grupo aqui. Quem que é dentro desse grupo aqui, desse grupo 2? Eu vou mostrar aqui o que ele fez. Espera aí. Não. O que não foi? Deixa eu ver o que deu aqui. Desreferenciamento. Será que foi um problema com nível? Não. Será que foi um problema com lacing? Às vezes ele... foi um problema de lacing, tá, pessoal? Às vezes ele pega o lacing errado, mas aí já tá certo. Então o que ele fez? Deixou até para facilitar o entendimento assim, né, de todas as etapas do processo. Eu quero mostrar tudo aqui. Então eu tô vendo aqui a localização dessa lista, né? Então eu ordenei agora dentro das sublistas de acordo com o X. Então o que ele tá fazendo? Ele vai pegar nessa lista 2 aqui, ó. Na verdade ele está ordenando essa lista aqui, né? Ele pega essa lista e ordena baseado no valor, na coordenada X dos pontos. Então ele pega essa lista 2 aqui. Essa lista 2, o que ele quer fazer? Ele quer pegar o valor que tem o menor valor de... na verdade é o maior, tá? Ele ordena do menor para o maior. Então tá certo, né? Deixa eu ver aqui. Já fez certo, beleza. Ele pega aqui, qual que é o menor valor dentro dessa sublista 2, a sublista 2. Qual que é o valor, qual que é a chave do elemento que tem o menor x, menor valor de x? É o elemento 2, ó, menos 1704, é o que tem o menor valor de x. Então ele vai pegar esse elemento e vai jogar em primeiro lugar dentro da lista. Foi o que ele fez aqui, ó. Pegou o elemento e botou em primeiro lugar dentro da lista. Qual que é o segundo menor? O segundo menor é o elemento 1, menos 1000. Ele manteve o elemento 1 ali no meio, continuou sendo 1. E qual que é o maior de todos? Que tem o maior valor de x? É o elemento que está na chave 0. Então ele vai pegar o elemento que está na chave 0 e vai jogar por último. Foi o que ele fez aqui. Pronto, já está ordenado a lista, de acordo com y e depois de acordo com x. Já está, eu já tenho aqui uma lista que está naquele sentido, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar essa ordenação aqui de sublistas. Eu preciso que isso tudo fique uma lista só. Como que eu vou fazer isso? Esse getLocation aqui eu posso tirar, porque eu usei ele só para eu mostrar para vocês que eles estavam na ordem certa. O que é legal também, né? É legal você criar grupos mostrando o que as coisas fazem. Então, por exemplo, esse grupo aqui, eu vou criar um grupo. Isso é uma questão de organização, tá? Enquanto você está fazendo uma rotina, você sabe para que serve tudo. Mas depois, a hora que você vai abrir a rotina para fazer alguma modificação ou para criar alguma outra rotina a partir daquela rotina que você criou anteriormente, você não vai lembrar, vai estar tudo esses nós bagunçados que você não vai lembrar. Então é interessante você criar grupos que dizem o que cada parte da sua rotina faz. Então essa parte da rotina, ela seleciona os elementos.
Essa parte aqui da rotina, ela ordena baseado na coordenada y. Essa parte da rotina, ela ordena baseado na coordenada x. Beleza. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma sequência de elementos de texto que vai de P1 até P, o número de pilares que eu tenho aqui. Então, como que eu faço para criar uma sequência de elementos de texto que vai de P1 até P, o número de pilares que eu tenho? Eu vou utilizar o comando sequence. Eu vou utilizar o comando, eu vou dizer que essa sequência, ela começa, vou colocar aqui um número 1, vai ser o início da sequência. E também vai ser o step. O que é o step? É o passo. É de quanto em quanto que essa lista vai avançar. E aqui amount é o valor final. Ou seja, essa lista vai de quanto até quanto. Esse até quanto é o número de pilares que eu tenho. Então, como que eu faço para contar o número de pilares? Eu dou um comando count, que é contar. Comando count. Ele simplesmente pega uma lista e conta o número de elementos. Aqui eu posso pegar qualquer lista. Por exemplo, eu posso pegar essa lista aqui. Ó, tem 12 aqui, né? 12 elementos. Ou até posso pegar uma lista mais próxima aqui, né? Ah, eu vi aqui que eu esqueci de fazer aquilo que eu falei, né? De pegar todas essas... Pegar esses elementos aqui que eles estão ordenados, né? E transformar em uma lista só. Como é que eu faço para transformar em uma lista só? Tirar essas sublistas que eu criei aqui. Eu utilizo o comando flatten, list flatten, tá? Deixa eu puxar isso aqui um pouco para cá. O list flatten. Então, pronto, ele já transformou tudo em uma lista só. Ó. Agora eu posso utilizar aqui o list count. Ele contou aqui 12 e esse vai ser a quantidade que eu vou usar para fazer a sequência. Agora eu vou fazer o comando string from object. Então ele pega aqui essa lista que eu criei, essa lista é simplesmente uma lista que vai de 1 até o número de pilares, até 12. Aí aqui ele cria elementos de texto de acordo com a lista. Então ele simplesmente transforma essa lista de números em uma lista de texto. Porque na hora que eu vou jogar para o Revit, eu preciso ter elementos de texto. O Revit não entende esses elementos de número aqui no Revit. Mesmo que sejam números lá no Revit, para o Revit são elementos de texto, não é elementos de número. Então quando você vai jogar alguma coisa do Dynamo para o Revit, você tem que transformar em elemento de texto, tem que transformar em string. String aqui no Dynamo significa texto, tá? E aí eu vou também inserir, né? Porque aqui eu tenho simplesmente uma lista de 1 até 12, né? Mas eu preciso que seja P, né? P1, P2, P3, P4, P2. Então eu vou utilizar o comando string insert. Então, insert. Não é esse daqui não, é string insert. Esse aqui, ó, string insert.
Então ele pega uma lista de string e eu vou pedir para ele inserir string. Eu vou pedir para ele inserir. Opa, calma aí. Pedir para ele inserir P, que é o pilar. Se você for inserir, deixa eu tirar daqui. Se você for numerar ao invés de pilares sapatas, você vai mudar aqui para S. Bloco, B e assim por diante, né? Aí agora sim eu tenho aqui uma preciso colocar aqui no index também o 0, ou seja, é a posição que ele vai inserir. Ele vai inserir no início ou no final da palavra, né? Então 0 porque eu quero que ele insira no início. Pronto, agora ele inseriu aqui no início de todos os números o P, P1 até P12. Agora o que eu vou fazer? Vou criar um grupo aqui, questão de organização, né? Dizer que isso aqui cria o nome dos identificadores. Agora eu simplesmente preciso pegar esses identificadores e jogar nos comentários dos elementos do Revit. Porque a partir dos comentários aí eu vou conseguir, utilizando a ferramenta tag aqui do Revit, nomear todos seguindo aquela ordem, né? Então, vamos... Cadê? Aqui. Vamos utilizar o comando element.set parameter. Então, ele vai pegar um parâmetro lá do Revit, que vai ser os comentários, no caso. Então, o parâmetro que eu quero trabalhar... Opa, travou aqui, calma. O parâmetro que eu quero inserir lá no Revit é o parâmetro comentários. E aí aqui você tem que escrever certinho, até com acento, tá? Deixa eu ver se tem acento aqui nos comentários. Tem, beleza. Então até nos... você vai pegar aqui o comentários, é o tipo de parâmetro que você quer colocar. Aí os elementos que você quer colocar esses comentários são essa lista aqui, a lista que você ordenou. Não é essa primeira lista aqui do começo, é a lista que você criou a ordenação. Tá? Então essa lista aqui, você vai colocar esses elementos que estão aqui, insert, value. E aí pronto, né? Deixa eu ver, aí. Agora ele já inseriu lá no Revit, tá? Ele já inseriu aqui nos comentários. Aqui está nos comentários de acordo com a ordenação. Vamos colocar aqui, identificar todos os pilares para ver a identificação deles. Está meio pequeno, vamos aumentar a escala aqui para poder enxergar. Ficou bem grandão agora. Vou botar um para 200, tá bom. Vamos tirar aqui de cima, né? Aí, ó, estão já numerados seguindo a ordem, né? O que é o legal aqui, né? O legal é que se eu mudar algum de posição, deixa eu colocar aqui no Dynamo manual para vocês verem que ele vai já fazer, eu já vou conseguir renumerar, né? Digamos que tem uma alteração no projeto, né? Você tem que mudar aqui a posição desses pilares. Vou mudar aqui a numeração. Peguei o P1, joguei aqui para baixo, peguei o P6, joguei aqui em cima. Ó, baguncei tudo, né? Agora vamos vir aqui na rotina do Dynamo. Às vezes eu
me enrolo nas janelas aqui. Eu vou executar a rotina do Dynamo. E ele já vai renomear de acordo com aquela ordem, né? P1, P2, P3, P4, P5, P6, beleza? Ok, está feita então a rotina de renumeração ou de numeração ou identificação dos pilares. Mas agora digamos que eu queira criar uma rotina para numerar outros tipos de elementos, por exemplo, sapatas ou blocos, né, blocos de coroamento. Aí aqui eu vou criar aqui um grupo, né, desse último aqui, atribui os identificadores aos elementos. Beleza. Então, digamos que eu queira agora fazer uma rotina, eu vou salvar essa, arquivo, salvar como, colocar aqui numera pilares. Digamos que eu queira criar uma outra agora, para numerar os blocos de coroamento. Então vou vir aqui no Revit. Ah tá, eu já tenho aqui, ó. Eu tenho aqui blocos de coroamento, ó. Isso aqui são blocos de coroamento, ok? Eu quero agora criar uma rotina para numerar esses blocos de coroamento. Então, a única coisa que eu preciso mudar, tá? A única coisa que eu preciso mudar nessa rotina, por que eu criei um code block sem querer aqui, é essa primeira parte aqui, de selecionar os elementos. Só que o que acontece, né? Qual que é o detalhe, né? O detalhe é que é o seguinte, no caso de blocos de coroamento, eu não tenho, assim, no caso de pilares, a categoria de pilares, todos os elementos de pilares, eles são a categoria, eu não tenho outros elementos nessa mesma categoria de pilares. Né? Quer dizer, na categoria de pilares, eu só tenho os pilares. Agora, nos blocos de coroamento, esses blocos de coroamento, eles estão, se você for ver aqui embaixo, ó, eles estão na categoria, ó, de fundações estruturais. É essa categoria que eles estão. Só que nessa categoria eu também tenho estacas, tenho sapatas, tenho tudo aqui. Então, se eu for pedir para ele selecionar todos os elementos da categoria, ele vai selecionar as estacas também. Se tiver sapatas no teu projeto, eu vou selecionar tudo. Né? Então, não é isso que eu quero. Eu quero que ele selecione somente os blocos de coroamento. Né? Então, se eu vir aqui em categoria, venho aqui em categoria, fundações estruturais. Ó, ele vai selecionar aqui, ó. Deixa eu executar a rotina, deixei no manual. Ele selecionou os blocos, mas ele também selecionou as estacas, ó, DN80, isso aqui são as estacas, né? Eu não quero que ele selecione as estacas, eu quero que ele selecione apenas os blocos. O que eu posso fazer então? Eu posso criar um comando aqui no Dynamo chamado filter by bool mask. O que é filter by bool mask? Ele vai filtrar a minha lista baseado em alguma regra que eu vou criar. É uma regra de verdadeiro ou falso. Então, qual que é a regra que eu vou criar? A regra que eu vou criar vai ser pode ser, vamos ver aqui nas regras que eu tenho aqui em Math, Logic, não, Functions. Não é em Functions, é em Operators. Qual que é aquela de contém? Contém, aí.
Então o que esse comando faz? Ele vai pegar uma lista de elementos e ele vai ver se nessa lista contém algum item que você vai colocar aqui. Então qual que é esse item que você quer ver se essa lista contém? É o DN. Porque no meu caso aqui, todas as estacas têm DN no nome. Tá? Isso, caso não tenha, você vai ter que achar algum outro artifício para fazer essa filtragem. Ou ir lá no Revit e colocar DN nas estacas. Ou escrever estaca aqui, fazer alguma coisa. Né? Aí ele vai me dar aqui, né? Então, peraí, o que aconteceu? O manual, né? Esqueço que ele está no manual, né? Peraí, deixa eu ver por que ele não deu. String from objects. O que acontece, né? O Dynamo, ele trabalha com tipos de dados, né? Então, essa lista aqui, ele vai observar, vai trabalhar com string, tá? Se você selecionar elementos do Revit e pedir para se esse elemento contém o string chamado DN, ele não vai entender. Você tem que pegar os objetos, utilizar esse comando string from object. O que ele vai fazer? Vai pegar uma lista de objetos e vai te dar o nome desses objetos na forma de string. Aí agora sim você pode jogar aqui nesse comando e fazer a filtragem baseado nesse, peraí, calma lá, deixa eu ver o que ele não deu aqui. Nome do nó. Determina se a lista dada contém o item. Peraí, não tá dando certo. É essa lista aqui, tá? Eu errei o comando, tá? Opa, eu errei o comando. É essa lista aqui, ó. Ele vai pegar aqui uma lista de string e vai procurar se tem esse elemento. Agora sim ele vai me dar aqui a lista aqui. Então, ó, o primeiro elemento deu false, ou seja, não tem DN, é um bloco. Aí aqui deu 3 true, 3 verdades. Então esses 3 têm DN, então é estaca. Então agora eu vou filtrar a lista, de elementos baseado nessa lista de verdadeiros e falsos aqui. Ele vai tirar todos os que é verdadeiro, vai deixar só os que é falso. Ou seja, vai deixar só os blocos, que é o que eu quero, né? Aí aqui no in vai ser a lista de verdadeiros. No out vai ser a lista de falsos, tá? Aí você vai selecionar aqui o que você quer. Nesse in vai sair só os blocos, no out vai sair só as estacas, tá? Então, ao invés de você usar esses elementos aqui para fazer a sua rotina, você vai tirar, ó, vai tirar e vai usar esses elementos aqui. Deixa eu só ver uma coisa, porque eu não tenho certeza se o in é verdadeiro ou falso. Deixa eu puxar aqui um watch. Onde foi parar meu watch? Meu Deus. Cadê o watch aqui? Esse watch ele me mostra uma lista, né? Então, deixa eu pegar esse in para ver o que ele é. Ah, tá, ó, tá errado, tá vendo? O in, ele é as estacas, ó. O in ele é só as estacas. Não é isso que eu quero. Eu quero, ó, é o out que eu quero, tá vendo? É o out, é os blocos, ó. Então aqui é a lista dos blocos, beleza. Então eu vou pegar o out e vou jogar aqui para fazer as minhas rotinas. Aqui também, ó. Tá vendo que tá saindo aqui, ó. Tá saindo um laço daqui.
esse laço aqui, ele é a ordem em que os dados seguem, né? É o nome dessas linhas aqui que ligam os nós. Então são laços. Tá vendo que ele está saindo daqui, né? Ele não pode sair daqui, porque isso aqui é a lista que tem todos. Eu quero a lista que tem apenas os blocos. Então eu vou usar, ó, eu vejo que ela está chegando aqui. Então eu vou tirar daqui e vou pegar essa aqui, a lista que tem apenas os blocos. Vou colocar ali. Vamos dar um executar. Pronto. Está feito, tá? Já fez tudo, já colocou lá. Ah, tá. Outra coisa que eu tenho que fazer. Como eu estou falando de blocos, eu não vou usar P aqui, eu vou usar B. É B1, B2, B3, B4 e assim por diante. Vamos executar. Venho aqui nos blocos. Aí nos blocos eu não consigo usar aquele identificar todos de uma vez só, tá? Porque senão ele vai identificar também as estacas, porque aqui ele identifica todos da categoria. E como as estacas estão na mesma categoria, ele vai identificar as estacas também. Então aqui eu tenho que fazer um por vez, tá? Mas dá para ver que já está aqui na ordem, ó, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, beleza? Então é isso. Tá pronta então as rotinas aí para nomear blocos e pilares, né? Aí você, claro, você precisa vir aqui no Dynamo e salvar essa rotina, porque ele é uma outra rotina. Então vamos salvar como? Vou numera pilares, vou colocar aqui numera blocos. Pronto, agora já estão salvas as minhas rotinas para numerar pilares e blocos. Claro que essa é uma rotina simples, né? Uma rotina assim que até tem alguns plugins aí no Revit que fazem, né? Mas o objetivo aqui é a gente inicialmente aprender a fazer rotinas mais simples, entender o funcionamento dessas rotinas mais simples, para depois que aprender bem os conceitos do Dynamo, aí sim fazer rotinas mais complexas. Então, beleza? Obrigado a todos aí pela visualização. Se você quer ajudar o meu canal aí, me incentivar a fazer mais vídeos a respeito de Dynamo, Revit, geotecnia, os assuntos que eu trato aqui no meu canal, deixe aí um gostei, se inscreva no meu canal e valeu!